simplesmente boba, sempre se apaixonando por algum homem só porque ele é bonito. Bem, querida, porque se uma isso... garota passa todo o tempo preocupada com o dinheiro que não tem, como vai ter tempo para estar apaixonada? A Era de Ouro de Hollywood, uma época de estreias glamourosas, palácios de cinema ilustres e estrelas que pareciam maiores que a vida. Dos anos 1920 aos 1950, os estúdios de cinema reinavam supremos, produzindo clássicos a todo vapor. Câmeras rodavam sob luzes de palco ofuscantes, capturando a magia que encantava milhões. Mas por trás dessa magia, havia um mundo de manias privadas e superstições. E para alguns atores, essas idiosincrasias assumiam a forma de hábitos bizarros, quase ritualísticos, antes de entrar no set. Vamos explorar 15 rituais bizarros que celebridades da Era de Ouro faziam antes de filmar. Cada segmento destaca a prática de uma estrela. Como começou, por que era importante e o efeito que teve na sua vida e lenda. Bette Davis. O ritual do incenso e dos olhos. Poucas atrizes definiram o estilo dramático da velha Hollywood mais do que Bette Davis. Conhecida por seu olhar penetrante, imortalizado no clássico pop She's Got Bette Davis Eyes, Davis insistia em foco absoluto ao se preparar para um papel. Colegas relataram como, antes de filmar, ela tinha uma fascinação por incenso e uma abordagem um tanto mística para seus famosos olhos. Dizem que Davis, uma ávida leitora de textos espirituais, adotou um ritual de queima de incenso no início de sua carreira para preparar sua mente antes de cenas intensas. Ela fechava a porta de seu camarim, acendia um cone ou pau de incenso de jasmim e deixava a fumaça perfumada flutuar ao redor de seu rosto. De acordo com o maquiador, ela acreditava que a fumaça limpava sua aura. Uma frase colhida de filosofias orientais que ela havia encontrado. Será que você consegue adivinhar quem eu sou? Pode me dar uma dica? Eu sou a Baby Jane Hudson. Quer fosse eficaz ou não, Davis jurava que isso clareava seus pensamentos, ajudando-a a entrar no personagem. Então veio a parte realmente estranha. Davis tinha uma bacia para lavar os olhos feita sob medida, que ela enchia com água gelada e levemente salgada. Ela mergulhava o rosto, com os olhos bem abertos, na bacia por alguns segundos. Este mergulho ocular pouco ortodoxo era supostamente para reduzir o inchaço e aguçar seu olhar característico. Alguns especulavam que era apenas uma maneira de combater a dureza das luzes do palco, mas Davis descrevia isso como uma prática quase cerimonial. Melhor para te ver, dizia ela brincando. O elenco e a equipe ocasionalmente zombavam desses hábitos. Imagine Bette Davis. Cabelo preso alto, incenso rodopiando ao redor, mergulhando seus olhos em um prato de água salgada gelada. Mas amigos insistiam que ela nunca deixava de ir para ela. Para Davis, o aroma do incenso e o choque revigorante nos olhos eram mais do que apenas superstição. Eram seu portal pessoal para aquela energia feroz e intransigente que o público adorava. Marlene Dietrich. A meditação e as luzes do espelho. Marlene Dietrich encantou o mundo com sua voz sensual e presença glamurosa. Conte-me sobre sua outra casa. Você tem uma, ou teve uma vez. Magoei seus sentimentos. Sinto muito. Não. Ah, sim, eu fiz. Mas não quis mover minha cabeça assim. Foi puramente instintivo. Sempre perfeccionista, dizia-se que ela tinha um rigoroso ritual pré-filmagem que envolvia meditação silenciosa e uma elaborada rotina de espelho de maquiagem. Legendária por controlar todos os aspectos de sua imagem, Dietrich adotava uma disciplina quase religiosa ao se colocar diante das câmeras. Segundo o designer de figurinos de longa data, Travis Benton, Dietrich chegava 1 hora antes do horário marcado para sentar sozinha em seu trailer ou camarim com uma única vela acesa. Ela cruzava as mãos e fechava os olhos, entrando em um estado meditativo. Ninguém ousava interromper. O silêncio era quebrado apenas pela suave música clássica em um gramofone. Seus favoritos eram líder alemães ou concertos de violino de Tchaikovsky, proporcionando-lhe uma sensação de introspecção e alinhamento interno, como confidenciou uma vez. Ela acreditava que a calma acalmava seus nervos para que pudesse melhor aproveitar aquela lendária magnetismo diante das câmeras. Em seguida, veio a rotina do espelho. Dietrich insistia famosamente em uma iluminação particular ao redor de sua penteadeira. Lâmpadas quentes, anguladas para criar sombras específicas que favorecessem suas maçãs do rosto. Ela ficava ali, parada ou sentada, com o queixo inclinado em ângulos precisos, observando como cada feixe destacava ou ocultava diferentes aspectos de seu rosto. O boato era que ela falava baixinho com seu reflexo em alemão, PH.
Elogios. Pequenos incentivos sobre incorporar o misticismo que o público desejava. Alguns zombavam dizendo que ela era vaidosa, ao ponto da obsessão. Outros admiravam sua arte, vendo isso como uma abordagem pictórica para se iluminar. Para Dietrich, não era nem vaidade nem frivolidade. Era uma prática quase espiritual, fundindo autoconsciência e a arte do glamour. Ao entrar no set, após esses rituais, ela parecia irradiar luz de dentro para fora. Cary Grant, as abotoaduras da sorte e o exercício de postura. O epítome da sofisticação. Cary Grant muitas vezes exibia um ar de sofisticação despreocupada. No entanto, por trás desse exterior calmo, estava um homem que ensaiava meticulosamente cada aspecto de sua persona. Bem, esse é o problema. Você é muito velho para mim. Você não pode ser sério. Ah, você acabou de dizer uma palavra horrível. O que eu disse? Sério. Palácios são para a realeza. Nós somos apenas pessoas comuns Começando com um par de abotoaduras da sorte e terminando com um exercício de postura tão disciplinado que beirava o bizarro. A lenda diz que no início de sua carreira, quando ainda era Archibald Leach, ele desempenhou um pequeno papel em uma produção teatral em Londres. Após uma apresentação especialmente bem-sucedida, um amigo lhe deu de presente um elegante par de abotoaduras, gravadas com suas iniciais. A partir daquele dia, ele as declarou seu talismã de sucesso. Mesmo após alcançar o estrelato em Hollywood, Grant insistia em usar, ou pelo menos carregar, essas abotoaduras em todo o primeiro dia de filmagem de um novo filme. Os diretores ocasionalmente notavam que, se ele os perdesse, surgia um leve pânico. "Eu não posso começar sem elas", ele supostamente exclamava. Outra peculiaridade era a sua rotina de postura. Conhecido por sua postura impecável, Grant aparentemente a desenvolveu através de um ritual diário peculiar. Ficava de pé contra uma parede, com um grosso livro de capa dura equilibrado sobre a cabeça, recitando falas, ou um padrão cômico, para testar a fluidez com que podia se mover sem deixar o volume cair. Ele acreditava que o público percebia confiança através da postura, então nunca perdia um dia. Isso não era uma solução rápida. Ele fazia isso por 10 ou 15 minutos, garantindo que sua coluna ficasse reta, seus ombros para trás, e sua caminhada tão graciosa quanto a de um dançarino. Alguns amigos próximos brincavam que era um treinamento de passarela exagerado, mas Cary Grant via isso como uma recentralização essencial. "Se estou confortável na minha própria pele, posso deixar o público confortável também." Os resultados falam por si mesmos. Ele continua sendo o padrão ouro de charme e elegância, mesmo décadas depois. Mae West, uma sessão particular consigo mesma. Mae West era famosa por suas frases afiadas, sua silhueta de ampulheta e sua autoconfiança inabalável. No entanto, por trás de sua persona pública audaciosa, havia uma fascinação pelo paranormal. Acreditando que canalizava poderes superiores para criar suas falas escandalosas, mas cômicas, West supostamente realizava uma sessão espírita privada consigo mesma antes de começar a filmar a cada dia. A rotina desenrolava-se no seu camarim. Luzes apagadas, apenas uma lâmpada acesa por trás de uma cúpula de contas. Ela colocava uma pequena bola de cristal sobre a mesa e falava suavemente, às vezes para uma presença invisível. Às vezes, recitando suas próprias falas para sentir as vibrações cômicas. Como ela brincava. Os relatos diferem sobre se ela realmente acreditava em contatar espíritos ou se era um exercício mental brincalhão. Mas um maquiador de longa data insistia que West era bastante séria sobre esses momentos de consulta solitária, com os olhos semicerrados, como se em um leve transe. Em certas filmagens, West até convidava sua vidente pessoal. Os chefes do estúdio geralmente reviravam os olhos para tais pedidos, mas raramente recusavam uma estrela, que garantia sucesso de bilheteria. O vidente alegava ajudar West a captar energia cósmica para o timing cômico. Funcionasse ou não, as tiradas incisivas de West e sua sexualidade ousada fascinavam o público. Então, ninguém reclamava de seus métodos. Após a sessão, o passo final de West era uma leitura extravagante do diálogo de cada cena em frente a um espelho de toucador. Ela reformulava falas no ato, moldando-as nas insinuações que a tornaram famosa. Os censores do estúdio frequentemente roíam as unhas, apenas para West docemente lembrá-los de que estava simplesmente seguindo sua orientação superior. Orientação. Excêntrico ou não, o misterioso ritual pré-filme de Mae West epitomizava sua abordagem à vida. Destemida, provocante e completamente sem remorso. Errol Flynn. O pirata filmado e parceiro de boxe. O herói aventureiro Errol Flynn vivia intensamente fora das telas como todos.
Se foram. Histórias de suas aventuras são abundantes, desde festas selvagens até aventuras ao redor do mundo. Um rumor constante sobre o ritual de Flynn antes das filmagens envolvia uma bebida forte, um gole de pirata, como ele supostamente chamava, e uma breve sessão de boxe para fazer a adrenalina subir. De acordo com o assistente pessoal de Flynn, o ator entrava na área de vestuário todas as manhãs, cumprimentava a equipe com um sorriso malicioso e depois se escondia atrás de uma divisória onde mantinha um minibar. Lá, ele servia um pequeno copo de rum ou uísque, sempre uma bebida escura, e bebia tudo de uma vez. Ele dizia meio brincando que isso estabilizava seu braço com a espada e lhe dava aquela confiança malandra que os fãs adoravam. Diretamente depois, ele colocava luvas de boxe e trocava golpes leves com um substituto ou um amigo por alguns minutos, trocando golpes e movimentos de pés de forma divertida. Essa rotina remonta à sua juventude na Austrália, onde ele começou a praticar boxe como hobby. Flynn acreditava que a rápida sessão de exercícios aguçava seus reflexos e aquecia seu corpo para a coreografia de lutas e acrobacias atléticas típicas de seus papéis. Naturalmente, alguns diretores se preocupavam que o rum pudesse prejudicar seu desempenho, mas Flynn insistia que era apenas uma prova, nunca o suficiente para embriagar. Apenas um gesto nostálgico que lhe lembrava os audazes bucaneiros, reforçando a aura destemida que ele trazia para a tela. Os colegas de elenco zombavam dele por ser meio pirata na vida real, mas ninguém podia negar a sinergia desses hábitos peculiares. Afinal, o público encantava-se com o vigor que ele irradiava, espada em punho e um sorriso no rosto, como se tivesse realmente saído de um galeão pirata direto para o épico palco de Hollywood. Fred Astaire, a dança perfeita de sapatos. Fred Astaire era a personificação da elegância em movimento, encantando o público com rotinas de dança aparentemente sem esforço. No entanto, por trás daquele estilo descontraído, havia uma preparação meticulosa. O ritual pré-filmagem de Astaire girava em torno de seus sapatos. Ele era notoriamente exigente com eles e realizava uma dança particular antes de cada grande número. Astaire acreditava que sapatos podiam fazer ou quebrar uma dança. Ele chegava ao estúdio com vários pares feitos pelos melhores sapateiros, cada um ligeiramente diferente em altura do salto, ajuste e espessura da sola. Em vez de confiar em um único par, ele participava do que os membros da equipe chamavam de sua audição de sapatos. Ele os alinhava, calçava cada par e fazia um breve segmento de dança sozinho em uma sala de ensaio, a chamada dança perfeita de sapatos. Observadores disseram que ele tentava 1 minuto ou 2 de sapateado, girando, deslizando. Ele escutava os nuances, como os sapatos ecoavam no chão, como o sapato se sentia ao girar, se o arco oferecia suporte suficiente. Uma vez que ele encontrava o par certo, ele marcava com um pequeno traço de giz no interior. Só então ele prosseguia com a coreografia principal com co-estrelas, como Ginger Rogers. Este ritual podia levar de 10 minutos a meia hora, ocasionalmente exasperando o diretor que aguardava para começar a filmagem. Mas Astaire era inflexível. As câmeras não rolavam até que ele estivesse totalmente confiante em seu calçado. Ele descreveu isso como alinhar corpo e som. De fato, se um par de sapatos abafasse os toques ou machucasse seus pés, sua dança perdia aquela precisão mágica. E assim, dia após dia, Fred Astaire realizava sua audição particular com os sapatos certos, garantindo que, uma vez que a câmera começasse a rodar, ele voasse pelo palco com aquela graça característica, encantando o público por gerações. Joan Crawford, a purificação e a massagem com gelo. Joan Crawford chamava a atenção com seu sagaz espírito e presença intensa na tela. Talvez menos conhecido seja seu ritual diário de purificação antes das filmagens, envolvendo uma rotina obsessiva de cuidados com a pele. Alguns chamariam isso de uma obsessão quase excessiva, e uma lendária massagem com gelo para manter o rosto firme. Crawford era notoriamente higiênica, ordenando que a equipe desinfetasse completamente os camarins antes de sua chegada. Dizem que ela até viajava com seu próprio conjunto de produtos de limpeza leves, borrifando maçanetas e espelhos se achasse que não estavam à altura. Mas a parte mais incomum estava em como ela tratava sua pele. Todas as manhãs, antes de colocar maquiagem, ela esfregava vigorosamente o rosto com uma mistura de água quente, sabão e uma pitada de bicarbonato de sódio, afirmando que isso removia as ilusões do dia. Em seguida, ela envolvia cubos de gelo em um pano de lavagem e massageava as bochechas, a testa e a linha do maxilar, até que ficassem vermelhos, na esperança de reduzir o inchaço e fechar os poros. Alguns estilistas lembram-se dela insistindo severamente no silêncio absoluto durante essa massagem com gelo. Ela acreditava que era um momento de reflexão interna, como se o
O choque frio despertou sua mente. Uma vez terminado, ela secaria o rosto calmamente, vestiria um roupão macio e só então permitiria que o maquiador começasse. Enquanto seus colegas de elenco a provocavam por esses exorcismos de beleza bizarros, Crawford permanecia firme. Não faço isso por vaidade. Faço por disciplina. Ela teria dito a um assistente, seja disciplina real ou um sinal de ansiedades mais profundas, o resultado era uma tez luminosa, pronta para a câmera. Os fãs se maravilhavam com a forma como ela preservava sua qualidade de estrela ao longo de décadas. A rotina de gelo de Crawford tornou-se emblemática de sua força de vontade, recusando-se a deixar o tempo ou o cansaço apagar as bordas afiadas de seu glamour duradouro. Marilyn Monroe, a quinta posição. Aquecimento. Marilyn Monroe é frequentemente lembrada por sua voz sussurrante, sorriso luminoso e chegadas tardias no set. Se não tiver mais nada a dizer, por favor, continue. O que aconteceu? Eu estava lá em cima regando as plantas. Eu prometi aos Kaufman que faria isso. Menos divulgado é como ela acalmava seu famoso medo do palco, com uma rotina peculiar baseada em dança que lembra a quinta posição do balé. Em sua busca por confiança, Monroe estudou diferentes técnicas de movimento, acabando por criar um exercício peculiar pré-filmagem. Segundo o coreógrafo Jack Cole, que orientou Marilyn em alguns de seus números musicais, ela se afastava para um canto ou atrás de uma cortina de palco para praticar poses de alinhamento do balé. Ela ficava de pé, ereta, com os pés virados para fora, calcanhares se tocando, braços em um arco gracioso acima da cabeça. Clássica quinta posição. Ela mantinha essa postura, inspirando profundamente e expirando com um leve suspiro. Cole acreditava que isso a ajudava a centrar-se, enquanto outros brincavam que a versão de Monroe parecia um pouco instável. Ainda assim, ela insistia em ficar pelo menos 1 ou 2 minutos nessa posição antes de enfrentar as câmeras. O segundo componente envolvia um suave murmúrio vocal, uma única nota que subia e descia suavemente, reminiscente de uma canção de ninar. Monroe uma vez disse a um amigo: "É minha maneira de dizer a mim mesma que estou segura." Dada a sua ansiedade bem documentada, é plausível que essa estranha combinação de postura de balé e murmúrio tenha se tornado uma estratégia de autoacalmamento. Diretores atestaram que, uma vez realizado esse ritual privado, ela emergia mais relaxada, embora ainda tendesse a esquecer as falas. Ironicamente, enquanto os colegas de elenco às vezes consideravam sua rotina de quinta posição trivial, a coach de atuação pessoal de Monroe, Paula Strasberg, a defendia como um método nascido de vulnerabilidade. De fato, por baixo do exterior glamuroso, Marilyn enfrentava inseguranças profundas. Se esses passos delicados em um canto, braços curvados como uma bailarina, lhe davam um momento de paz e equilíbrio, então seu ritual cumpria seu propósito, ajudando-a a criar performances que ainda cativam o mundo. Bela Lugosi. O cochilo no caixão. Quando pensamos em Bela Lugosi, a lendária interpretação do Conde Drácula vem à mente, completa com um forte sotaque húngaro e um olhar hipnotizante. Mas o ritual pré-filmagem de Lugosi dizia-se ser tão assustador quanto seu personagem na tela. Uma cesta à tarde em um caixão de adereço. Pelo menos é o que contam as histórias. Colegas nos sets de filmagem de terror sussurravam que Lugosi havia se acostumado tanto a interpretar personagens mortos-vivos, que abraçou parte do folclore de verdade. Após o almoço, ele supostamente pedia aos assistentes para colocarem um caixão em um depósito silencioso ou em um canto do estúdio. Então, vestindo uma capa preta, ele subia para dentro e tirava um cochilo de 15 a 20 minutos. Os programadores aprenderam a incluir a pausa no caixão de Lugosi nas notas de produção do dia. Céticos argumentaram que isso era um golpe publicitário orquestrado pelos estúdios ansiosos para reforçar sua imagem gótica. Outros lembraram que Lugosi insistia que isso relaxava suas costas, semelhante a deitar em uma superfície firme. Além disso, ajudava-o a permanecer no personagem, aproveitando a vibração assustadora. O boato se espalhou pelas revistas de fãs, alimentando lendas de que Lugosi acreditava ser Drácula. Por sua vez, Lugosi nem confirmou nem negou categoricamente, dizendo enigmaticamente: "Gosto de descansar em paz." Quer fosse 100% fato ou parcialmente fábula, a história ficou. Muitos que visitaram o set de White Zombie ou filmes de terror posteriores afirmam ter vislumbrado-lhe saindo de um caixão, manto girando atrás dele como uma criatura da noite. Se fosse parcialmente encenação, isso funcionou. Os fãs continuam a associá-lo a essa tradição macabra, retratando Lugosi como a extensão na vida real do vampiro icônico que ele imortalizou na tela. Judy Garland,
O chicote, sussurros de gratidão. Judy Garland trouxe uma profundidade emocional incomparável aos seus papéis, capturando os corações do público em toda parte. Ainda assim, ela enfrentava ansiedade, medo do palco e as pressões que a MGM colocava sobre ela desde jovem. De acordo com amigos próximos, um método para lidar com isso era seu ritual de sussurrar gratidão antes de entrar no set. Um contraponto mais silencioso à sua vida pessoal, às vezes tumultuada. Esta prática provavelmente se desenvolveu durante sua adolescência na MGM, quando o regime do estúdio era exaustivo, dando-lhe estimulantes pela manhã e pílulas para dormir à noite. Sobrecarregada, Garland precisava de uma tábua de salvação mental. Então, momentos antes de filmar uma cena crucial ou um número musical, ela fechava os olhos, inclinava a cabeça e sussurrava uma pequena lista de coisas pelas quais era grata. Sua voz, sua família, ou certos membros de apoio, e os fãs que a admiravam. A rotina era tão discreta que apenas aqueles muito próximos conseguiam percebê-la. Às vezes, colegas de elenco como Mickey Rooney caçoavam de forma leve, mas Garland insistia que isso a impedia de se sentir sozinha em meio ao caos. Ela até disse a um amigo que aqueles poucos segundos me lembravam de quem eu sou, não apenas de quem devo ser para a câmera. Ao longo de sua carreira tumultuada, culminando em performances triunfantes como Nasce uma Estrela, Garland raramente negligenciava este hábito discreto. Os diretores aprenderam a esperar por seu sutil aceno indicando que havia terminado. Se ela o perdia, ocasionalmente o assistente de direção a apressava. Ela parecia mais agitada, propensa a erros de fala ou explosões de lágrimas. Em um mundo que devorava estrelas mirins, talvez aquelas palavras sussurradas de gratidão fossem sua âncora. Uma afirmação passageira, mas vital antes que as luzes Klieg a levassem para o show. Orson Welles, o cheque do solilóquio shakespeariano. Orson Welles era um homem do Renascimento, escritor, diretor, produtor, ator. Seu gênio moldou clássicos como Cidadão Kane, mas ele também tinha um histórico teatral imerso em Shakespeare. Isso deu origem a um ritual peculiar, pré-filme, que ele chamava de verificação de solilóquio. Os membros da equipe nos sets da RKO observavam Welles se afastar para um canto tranquilo antes de filmar qualquer cena complexa. Tenho dinheiro e propriedades. Se eu não cuidar dos interesses dos desfavorecidos, talvez outra pessoa cuide. Talvez alguém sem dinheiro ou propriedades. Sim, dinheiro e seria propriedade. Muito ruim. Frequentemente atrás de cenários ou em um estúdio vazio. Lá, ele recitava linhas de Henrique Ignario, ou Macbeth, de Shakespeare, entregando-as em um sussurro dramático ou em meia voz. De acordo com um assistente de direção, o texto mudava dependendo do humor de Welles. Se ele precisava se motivar, ele poderia fazer o discurso inspirador, Once More Unto the Bridge. Se ele buscava uma intensidade sombria, Macbeth ou Hamlet entravam em cena. Welles acreditava que evocar a linguagem do bardo, pouco antes de começar a filmar, o preparava mentalmente. É como aquecer no mais grandioso dos palcos, ele supostamente disse. Mesmo em filmes distantes do drama elisabetano, ele insistia que a ressonância emocional de Shakespeare o centrava, lembrando-o dos padrões mais elevados da arte. Ocasionalmente, coestrelas ou figurantes ouviam essas recitações improvisadas. Alguns achavam pretensioso, outros inspirador. Joseph Cotten uma vez brincou que Welles se escalaria como todos os protagonistas de Shakespeare se pudesse. Mas é inegável que o ritual teatral de Welles o ajudou a captar aquela famosa gravidade. Dirigir cenas complicadas, gerenciar um grande orçamento de produção e atuar ao mesmo tempo exigia um foco enorme. Seu monólogo diário era um breve retorno à essência bruta da atuação. A linguagem, a voz e a centelha intangível, que faziam de Orson Welles uma presença formidável, tanto atrás quanto na frente das câmeras. Greta Garbo, Caminhadas Silenciosas e o Véu. Enigmática, icônica, Greta Garbo era notoriamente reservada, frequentemente dizendo à imprensa: "Eu quero ficar sozinha." Esta frase se estendia ao seu comportamento no set, manifestando-se em um curioso costume. Caminhadas silenciosas pelo estúdio seguidas de um breve silêncio sob um leve véu antes das filmagens. Observadores notaram que Garbo chegava ao set de manhã cedo, cumprimentando apenas sua assistente imediata. Ela calçava sapatos confortáveis, enrolava um casaco em torno de si e começava uma caminhada lenta do lado de fora, se o tempo permitisse. Se não, ela vagava pelos corredores, evitando cuidadosamente conversas. Os colegas de trabalho aprenderam rapidamente a não interferir.
Nessas caminhadas solitárias, Garbo supostamente clareava a mente, concentrando-se no terreno emocional do dia. Essas cenas. Depois veio o véu. De volta ao camarim, ela colocava um lenço fino e translúcido sobre o rosto, e ficava imóvel por vários minutos, de olhos fechados. Alguns diziam que isso imitava um estado meditativo, permitindo que sua mente entrasse completamente no personagem. Outros hipotetizavam que o lenço preservava sua maquiagem e a impedia de interagir com qualquer pessoa que pudesse alterar seu humor. Décadas depois, um ex-assistente de figurino recordou: ver Garbo sob aquele véu, tão imóvel e etérea, era verdadeiramente assombroso. Garbo raramente explicava suas razões. Ela poderia achar a conversa do dia a dia exaustiva, ou talvez cultivasse essa aura de mistério para preservar o foco. Independentemente disso, esses rituais aumentaram sua lenda. A esfinge sueca ressurgia do silêncio, véu removido, olhos intensos e pronta para entregar closes hipnotizantes. Para o público cativado por sua presença de outro mundo, tais excentricidades pessoais apenas aumentavam o fascínio, provando que por trás do encanto atemporal de Garbo havia um reino de solidão e preparação silenciosa, rigidamente protegido. Rita Hayworth, o mantra da escova de cabelo. Rita Hayworth ascendeu à fama com seu cabelo vermelho luminoso e movimentos de dança sensuais, uma imagem meticulosamente esculpida por Hollywood. Menos conhecido é seu ritual de mantra particular com a escova de cabelo, que se diz ter começado quando ela tingiu seu cabelo de escuro para vermelho acobreado. A transformação foi tanto psicológica quanto física. De acordo com cabeleireiros no set, Hayworth acreditava que escovar o cabelo um número específico de vezes, geralmente cerca de 50, ajudava a manter seu brilho e a vivacidade da cor. Mas não se tratava apenas de escovar. Ela murmurava afirmações curtas e repetitivas como: eu sou radiante. Eu sou forte. Ela fazia isso silenciosamente, muitas vezes atrás do biombo de seu camarim. Uma prática que os membros da equipe chamavam de sua encantação secreta. Eu seguia Sondage. Às vezes, co-estrelas provocavam Hayworth por ser vaidosa, mas um confidente próximo revelou que ela lutava com inseguranças profundas, especialmente sobre sua herança. Ela era originalmente Margarita Carmen Cancino, e a pressão para alterar sua aparência. Assim, o mantra da escova tornou-se um hábito reconfortante, transmitindo positividade em um mundo rápido para julgar. Ela acreditava que as pinceladas rítmicas, junto com palavras de empoderamento, acalmavam seus nervos e a preparavam para dias intensos de filmagem, fosse para uma cena dramática ou um número de dança vibrante com Fred Astaire. Alguns estilistas tentaram convencê-la a pular o ritual para economizar tempo, mas ela recusou. Alegadamente, se ela o perdesse, sentia-se desequilibrada, sujeita a falhas ou momentos de dúvida. Apesar de uma vida pessoal por vezes tumultuada, na tela, Rita Hayworth exalava postura. Talvez aquele hipnotizante movimento de cabelo em Gilda devesse mais aos movimentos noturnos da escova e mantras sussurrados do que os fãs jamais perceberam. Uma demonstração sutil, mas firme de força de vontade, em um sistema de estúdios que muitas vezes exigia reinvenção a qualquer custo. John Barrymore. O aquecimento transformador. A dinastia Barrymore era a realeza do teatro, e John Barrymore destacou-se pela sua presença cênica intensa e atuações cinematográficas. Antes das câmeras começarem a gravar, dizia-se que Barrymore se entregava a um aquecimento de metamorfose que ele havia aperfeiçoado durante seus anos de Shakespeariana. Um conjunto de exercícios faciais exagerados e modulações de voz que para os espectadores pareciam quase cômicos. Um assistente de palco que o observou descreveu uma sequência de respiração profunda, seguida de contorções selvagens do rosto, levantando as sobrancelhas, abrindo as narinas, torcendo os lábios. Depois disso, Barrymore recitou o alfabeto em um tom retumbante, mudando o tom e o sotaque com cada letra. A, depois B, depois C, como um professor de sala de aula em uma estranha comédia. Mas para Barrymore, não era brincadeira. Ele acreditava que relaxar cada músculo facial lhe dava a elasticidade para expressar emoções que iam da mania cômica ao desespero trágico. Assim que a rotina facial terminava, ele passava para linhas de seus maiores triunfos no palco, especialmente Hamlet de Shakespeare. Que veio até mim como office boy, como Max Mandelbaum, e que agora é Max Jacobs por algum motivo misterioso, e jogue-o na rua. Você não precisa me jogar. Ele repetia trechos em várias velocidades, desde entonações lentas e dramáticas, até disparos rápidos.
Ele queria que sua voz fosse ágil o suficiente para lidar com qualquer nuance do roteiro, ou floreio improvisado. Aqueles que o viam nos bastidores frequentemente sufocavam o riso diante do excesso, ostentação exagerada. Mas assim que Barrymore emergiu desse estado mutável, entrando no set, a transformação foi notável. Desapareceram as expressões contorcidas. Em seu lugar, havia uma estrela dominante com um controle facial hipnotizante. Diretores admitiram que poderia ser uma distração se o ouvissem no quarto ao lado. Mas não havia como questionar seus resultados. De fato, o método de Barrymore, por mais idiosincrático que parecesse, ajudou-o a entregar algumas das performances dramáticas mais memoráveis da época, solidificando sua reputação como um dos maiores talentos de Hollywood e da Broadway. Ava Gardner, o uísque tônico e o passeio silencioso. Ava Gardner, renomada por sua beleza ardente e honestidade intransigente, deleitava-se com sua personalidade livre. Antes das câmeras começarem a gravar, ela combinava essa espontaneidade com uma curiosa mistura de uísque tônico e um passeio silencioso, que podia durar apenas alguns minutos, mas que aparentemente centralizava toda a sua atuação. Amigos dizem que Gardner, frequentemente irritada com as exigências rígidas da MGM, ou com seus relacionamentos de alto perfil, incluindo Frank Sinatra, valorizava qualquer momento de autonomia que conseguia encontrar. No set, esse momento assumia a forma de um pequeno frasco contendo um uísque tônico pré-preparado. A receita exata permanece incerta. Alguns afirmam que era uísque com um toque de limão e mel. Outros, que era uísque diluído com água com gás. Ela dava um gole rápido, apenas o suficiente para acalmar os nervos, segundo seu assistente pessoal. Depois, vinha uma curta caminhada pelo palco ou pelo estúdio. Em contraste com a persona efusiva que os fãs viam em entrevistas, ela fazia questão de que essas caminhadas fossem solitárias, sem conversas, sem comitiva. Um coestrela disse que, caminhando silenciosamente, com os olhos baixos, Gardner esticava a coluna, rolava os ombros e mentalmente revisava as falas ou os momentos emocionais das cenas que se aproximavam. É como se ela se transformasse em uma pantera, suave, predatória, silenciosamente confiante. Ele comentou. Uma vez que o passeio terminava, ela se reunia novamente com o diretor, aparentemente revigorada. Rumores diziam que o uísque lhe dava uma vantagem, enquanto o ritmo calmo a equilibrava. A única razão para te incluir neste negócio é que é necessária a presença de um homem. Tem que haver um homem. Isso pode ter sido um ato de equilíbrio de ambos. Um toque de coragem líquida e uma fuga mental da vida caótica no set. Gardner brincou que era uma grande tradição do Sul. Possivelmente uma homenagem às suas raízes na Carolina do Norte. No final das contas, a rotina lhe dava apenas a pitada de audácia e serenidade que ela precisava para brilhar, cativando o público e os críticos por décadas. De Bette Davis mergulhando seus icônicos olhos em água salgada a Bela Lugosi, cochilando em um caixão. Esses 15 rituais bizarros ilustram como a Era de Ouro era mais do que glamour polido. Por baixo do brilho dos estúdios, esses atores lidavam com medo de palco, agendas implacáveis e inseguranças pessoais. Nesse cadinho, eles criaram hábitos que podem parecer estranhos, ou até excêntricos para nós. Ainda assim, cada estrela, à sua maneira, encontrou uma forma de aproveitar seu talento. Alguns rituais, como a quinta posição de Marilyn Monroe, ou a audição de sapatos de Fred Astaire, eram testemunhos de disciplina e técnica, ligando a realidade diária à magia cinematográfica. Outros, como a sessão espírita privada de Mae West, ou as meditações à luz de velas de Marlene Dietrich, refletem um desejo por consolo espiritual ou metafísico. E para estrelas como Joan Crawford, a obsessão com limpeza ou aparência falava de ansiedades mais profundas sobre preservar uma imagem em um mundo ávido por devorá-las. Esperamos que tenha gostado deste vislumbre do lado oculto de Hollywood. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através de 15 rituais bizarros que as celebridades da Era de Ouro faziam antes de filmar. Até a próxima. Mantenha a magia viva. E lembre-se, às vezes, os hábitos excêntricos podem acender o brilho mais intenso.